Shabbat Shalom. O tema da mensagem dessa semana é reconhecimento. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça porque o Senhor tem nos ensinado pacientemente. Nos ajude a reconhecer, primeiro, quem o Senhor é. Reconhecer de onde o Senhor nos tirou. Reconhecer todo o amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Entregando Yeshua por amor de nós, para que o nosso caminho fosse restabelecido ao Senhor. Pai, nos ajude a reconhecer que nós somos diante do Senhor e como está o nosso estado espiritual nesse momento diante do Senhor. Nós dependemos de Ti. Tenha liberdade de corrigir todas as nossas veredas, nosso caminho, enquanto nós estamos aqui, nessa jornada, cumprindo nossos dias nessa terra. É o que eu lhe peço, porque tudo depois, Pai, será apenas constatação e nada poderá ser alterado. Nos ajude a corrigir o nosso caminho, agora, enquanto ainda é possível. B'Shem Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: reconhecimento. Existe uma dificuldade muito grande para as pessoas demonstrarem, de alguma forma, gratidão nas suas relações pessoais, dentro das famílias, nas relações entre casais, que podem não reconhecer o empenho que o outro tem em atividades dentro e fora do lar. Ainda que convivam juntos todos os dias, nas relações, pais com os filhos, entre irmãos, entre parentes, nas escolas, no ambiente de trabalho, em todos os lugares. As pessoas têm muita dificuldade de valorizar o trabalho importante de pessoas simples da sociedade. Pessoas que não têm destaque nenhum na sociedade. Imagine você o que ocorreria sem a coleta de lixo em poucos dias. E essa dificuldade de mostrar gratidão por alguém está estruturada na falta de reconhecimento. Reconhecer alguém ou uma situação deveria nos conduzir a sermos gratos e darmos o devido e correto valor para alguém ou para uma determinada situação. Mas nem sempre isso ocorre. Ou seja, nem sempre o reconhecimento conduzirá alguém a ter gratidão. Porém, sem reconhecimento, nunca haverá gratidão. A falta de gratidão normalmente ocorre quando recebemos algo e não podemos mensurar, quantificar, reconhecer o preço que foi pago para termos aquilo. Embora esteja registrado nas Escrituras Sagradas, nós não temos como mensurar o preço que foi pago com sofrimentos, perseguições e mortes de pessoas que dedicaram as suas vidas para que nós pudéssemos ter acesso hoje às boas novas de Hashem através de Yeshua, ao nosso alcance. E este é o principal motivo pelo qual muitas pessoas hoje na terra desprezam as instruções das Escrituras Sagradas. Mas quando ela for removido da terra, e esse processo já começou, possivelmente as pessoas vão reconhecer o seu verdadeiro valor.
E a situação se torna mais grave quando não conseguimos reconhecer quem é Hashem. Da onde que ele nos tirou? Do que ele tem nos livrado? E como ele tem nos mantido? Entretanto, algumas pessoas ainda acreditam que são mantidas pelos seus trabalhos. E esquecem que é Hashem que os mantém com vida e com saúde para que eles possam trabalhar. Lamentavelmente, a falta de reconhecimento tem se tornado uma prática entre todas as pessoas em toda a terra, no mundo inteiro. Nessa Parashá 50 que Tavô, quando vier, Moshe alertou o povo de Israel para quando eles entrassem na terra e colhessem os seus frutos, que eles levassem e entregassem suas cestas com as primícias da terra para o Cohen, e pronunciassem que tiveram sua origem em um arameu, que eles desceram e se multiplicaram no Egito, foram oprimidos e feitos escravos, e que em meio a muito sofrimento e dor, clamaram a Hashem, que ouviu, e levantou o profeta Moshe, e eles foram libertados com mão poderosa de Hashem. Com esta ação, o povo de Israel reconheceria de forma exclusiva os grandes e poderosos feitos de Hashem sobre a vida deles, e não deveriam dizer que, com o seu próprio braço e esforços, havia conquistado tudo aquilo. O reconhecimento de alguém ou de alguma coisa está diretamente relacionada com quem ou com o que nos é familiar. E temos ou não alguma afinidade. Nós temos muita facilidade de reconhecer o que nós fazemos de bom. E muita facilidade de reconhecer o que outras pessoas fazem de errado. Nós temos muita dificuldade de reconhecermos o que nós mesmos fazemos de errado, os nossos próprios pecados. E muita dificuldade de reconhecer o que as outras pessoas fazem de bom. Um esposo pode não ter noção do desgaste que é cuidar dos afazeres domésticos. Cuidar dos filhos, se ele não coopera com essas atividades. Uma esposa pode não reconhecer o desgaste que o esposo sofre no trabalho dele. Esta dificuldade de reconhecimento ocorre entre as pessoas próximas. Pessoas que podemos ver. Imagine você diante de Hashem, a quem não podemos ver. Como podemos compreender tudo o que Hashem tem feito por nossas vidas? Reconhecer devidamente o que Hashem fez por nós para que estivéssemos com vida até o dia de hoje. Todos os livramentos desconhecidos que recebemos, todas as vezes que nos guardou sem o nosso conhecimento, não é esse tipo de reconhecimento que é requerido das nossas vidas. Não é o que não sabemos que é feito por nós que depõe contra nós. Mas
Assim como o povo de Israel tinha que reconhecer tudo que foi feito por eles, para eles, tudo que lhes foi entregue nas mãos, estas coisas que nós precisamos ter entendimento e temos o dever de reconhecer na nossa vida, proveniente de Hashem. Jamais poderemos ter gratidão se, em primeiro lugar, não aprendermos a reconhecer todos os benefícios que temos recebidos provenientes de Hashem. Hoje a Terra está passando por várias crises. Entre elas, uma crise hídrica, principalmente por causa da idolatria. Uma terrível falta de água potável. E no Brasil a situação é ainda mais grave, porque 90% da energia elétrica é proveniente do movimento das águas, através das hidrelétricas. E sem água estaremos sujeitos a ter problemas no fornecimento desta energia, que afetará toda a nossa estrutura social. E aqui estamos. E as pessoas têm buscado suas próprias soluções, fora da vontade de Hashem. Então hoje, estamos com esse duplo desafio no nosso país. Pela falta de água e a seca e o fogo varrendo toda a terra. Se as pessoas conseguissem reconhecer que Hashem é quem envia estas chuvas através de chuva, as coisas poderiam estar melhores. Esse mundo nos ensinou que tempo bom é tempo ensolarado. Mas eu digo a vocês, tempo bom é tempo de chuva, que traz sobre a terra água potável e rega as lavouras, para que brote da terra os alimentos que tanto precisamos. Muitas pessoas já devem ter reclamado por algum motivo por causa da chuva. Mas tenha você entendimento que nós precisamos muito que Hashem nos envie chuvas que não causem destruições na sua época e fora de época. Mas para isto, precisamos viver pela Torá, para que as promessas de Hashem possam se cumprir sobre a nossa vida. Vaikra, Levítico, capítulo 26, versículo 3 e 4. Se viverem de acordo com os meus regulamentos, observarem e obedecerem às minhas mitzvot, darei a vocês a chuva necessária. Na estação, a terra dará seu produto, e as árvores do campo frutificarão. As pessoas na terra têm sistematicamente rejeitado viver pelos preceitos da Torá de Hashem. E este é o principal motivo pelo qual a terra está passando por tudo que está passando nesse momento, sofrendo um total desequilíbrio. A terra está cambaleando. Precisamos viver pela Torá. Precisamos clamar pelo socorro do Senhor. Certamente, está em nosso poder orar para que a chuva seja enviada. Clamar, como o nosso povo clamou por libertação no Egito. Clamar a Hashem pela nossa libertação desta seca.
Yaakov, Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Eliarro era apenas um ser humano como nós, contudo ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Então ele orou novamente, e os céus deram chuva, e a terra produziu frutos. Precisamos reconhecer quem é Hashem na nossa vida. Reconhecer que somente Hashem pode operar os milagres que necessitamos ver acontecer nas nossas vidas. Ter em Salmos, capítulo 147, versículo 7 a 9. Cantem a Adonai com gratidão. Ao som da lira, cantem louvores ao nosso Deus. Ele esconde o céu com nuvens, dá provisão à terra com chuvas, faz a relva crescer nos outeiros, dá alimento aos animais. Será que você consegue compreender e reconhecer a gravidade do momento que nós estamos vivendo em toda essa terra? Porque se compreendermos o que está ocorrendo, se conseguirmos reconhecer isto, nós teremos o favor e a boa mão de Hashem. E certamente isso evitará o pior. Precisamos orar por chuvas, reconhecer quem é Hashem e o que ele representa verdadeiramente nas nossas vidas. Hashem é a única forma que temos para mudar, para corrigirmos os nossos passos nessa terra em direção à vida eterna. Mislei, Provérbios, capítulo 3, versículo 6, versão Almeida, revista e atualizada. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer quem é Hashem na sua vida é a única forma que temos para reconhecermos quem somos de fato, como está a nossa vida, o que nós precisamos aprender, o que precisamos deixar para trás, o que precisamos fazer para nos livrar do pecado que faz separação entre nós e o nosso Senhor, nos livrarmos do erro e do engano. Precisamos reconhecer quem nós somos diante do Senhor. Precisamos parar de olhar para as coisas que nós acreditamos que nos falta. Seja uma pessoa agradecida a Hashem. Se nós olharmos para aquilo que nós não temos, saiba que nós não vamos conseguir reconhecer quem Hashem é na nossa vida. Nós não conseguiremos reconhecer tudo o que nós já recebemos do Senhor. E pior, isso poderá nos colocar em uma posição de cobrar algo de Hashem ou até de outro alguém que nós nem temos direito. Isso poderá nos conduzir à murmuração, poderá produzir uma terrível infelicidade e nos conduzir para lugares tenebrosos que o Senhor não tem para seguirmos. Longe da presença dele. Imagine uma pessoa que deseja ter um carro, mas que não tenha uma carteira de habilitação. Muitas pessoas desejam receber,
porém poucas estão dispostas a se adequarem corretamente para receberem o que desejam. Algumas pessoas se sentem infelizes. Preste atenção, irmãos. Algumas pessoas se sentem infelizes por estarem sozinhas e desejam de qualquer forma se casar com qualquer um. Mas essas pessoas normalmente seguem um padrão de vida exclusivo, possuem uma liberdade nas suas tomadas de decisões e escolhas. E uma pessoa, quando se casa, quando traz uma outra pessoa para dentro da equação da vida dela, não poderá seguir mais com este padrão de vida exclusivo. As tomadas de decisão deverão ser em conjunto. Você que é solteiro, solteira e deseja se casar, pondere sobre isso. Para mim valeu a pena. Compartilho tudo com a minha esposa. E ela comigo. E a gente leva para o Senhor. Agora imagine que uma das partes comece a rejeitar as decisões do outro. Ou simplesmente começa a decidir tomando suas decisões sozinhas. Certamente a parte prejudicada vai se lembrar do quanto era feliz sozinha, mas não sabia. Eu acredito que este deve ser a causa raiz, a causa principal de muitos casamentos infelizes nessa terra. Algumas pessoas desejam ter recursos, mas não conseguem controlar o que elas recebem e devoram toda a semente. Nem precisam da ajuda do gafanhoto devorador. Não são fiéis no pouco. Não serão fiéis se tiverem muito. Não se iluda com isso. Outras pessoas desejam passar nas suas provas, nos seus concursos, mas não conseguem estudar. Não tem tempo ou não gostam. Como poderá alguém colher o que não semeou? Hashem nos deixou instruções através da Escritura Sagrada, e entre essas instruções está: não importa se alguém esteja longe ou perto dele. Isaías, capítulo 33, versículo 13, versão JB. Ouvi, vós que estáis longe, o que tenho feito. E vós que estáis perto, reconheçam o meu poder. Uma pessoa que está longe de Hashem deveria se empenhar para ouvir o que Hashem fez. Como Hashem construiu os céus, a terra, como a vida foi formada nessa terra, como o homem se perdeu e qual foi a solução em amor de Hashem através de Yeshua para resgatá-lo da morte. Uma pessoa que não consegue reconhecer Hashem na sua vida deveria conhecer Hashem pelo menos pelas suas obras. Mas para nós, onde é esperado que estejamos perto de Hashem, devemos nos empenhar para reconhecer a força do poder de Hashem. Nós precisamos nos livrar dos nossos pensamentos e sentimentos de fraqueza. Não porque somos fortes, não. Mas em reconhecimento, através da nossa vida,
e na vida de outras pessoas o quanto Hashem é forte. Não podemos mais nos abalar com as más notícias, com as situações difíceis, com a turbulência da vida que ainda teremos que enfrentar, para que isto não distorça a nossa visão e deixemos de reconhecer quem é Hashem e o poder que Ele tem sobre a nossa vida. Ainda que tenhamos agido mal para com Hashem em algum momento do passado da nossa vida. Eirá, Lamentações, capítulo 3, versículo 31 a 36, na versão JB. Pois Adonai não rejeitará para sempre, mesmo que entristeça alguém. Ainda assim, ele terá compaixão de acordo com a multidão das suas misericórdias, porque ele não aflige de bom grado, nem tem prazer na tristeza dos filhos do homem. Pois esmagar sob os pés os prisioneiros da terra, desviar o direito do homem diante da face de Elion, subverter a causa em juízo de um homem, Adonai não aprova. Hashem não tem prazer que ninguém sofra nesta vida, nessa terra. De absolutamente nada, principalmente de enfermidades. Que estejamos, o Senhor não tem para que nós estejamos tristes, com as nossas expectativas de futuro borradas, porque essas obras não são provenientes de Hashem. Precisamos compreender de uma vez por toda que o homem foi feito da terra, pecou, e por esse motivo a terra se tornou maldita. E nós estamos aqui, nesse ponto da história, impedindo o Senhor de agir ao nosso próprio favor, com as nossas crendices e falácias. Isaías, capítulo 59, versículo 1 a 4. O braço de Adonai não é curto demais para salvar, nem seus ouvidos tão surdos para ouvir. Todavia, são as suas transgressões que o separam de seu Deus. Seus pecados esconde-lhe o rosto de vocês, para que ele não ouça, pois as mãos de vocês estão sujas de sangue, e os seus dedos com transgressão. Seus lábios falam mentiras, e a sua língua profere coisas malignas. Ninguém pleiteia uma causa justa, ninguém debate com honestidade no tribunal. Eles acreditam em palavras vazias e falam coisas sem valor, criam problemas e dão à luz ao mal. E hoje, tudo isso entra pela internet, dentro da sua casa. Pode acreditar no que eu estou falando. A única forma de sairmos dessa condição é reconhecermos as obras que são de Hashem, reconhecer a força e o poder de Hashem, obedecer suas instruções e seremos resgatados através de Yeshua dessa maldição que caiu sobre toda a terra da qual nós estamos hoje inseridos. Precisamos reconhecer também o mal que existe dentro dos nossos corações. Nessa semana recebemos um texto das Escrituras Sagradas proveniente de um amado irmão, que expressa exatamente o que estamos vivendo hoje em toda a terra. Neemias, capítulo 9, versículo 36 e 37. Por isso estamos aqui hoje, escravos, sim, na terra que deste aos nossos antepassados, para que comessem sua produção e usufruíssem seu bem. Aqui estamos, escravos. A riqueza que ela produz agora é entregue a reis que estabeleceste sobre nós por causa dos nossos pecados. Eles têm poder sobre o nosso corpo, podem fazer o que quiserem com o nosso gado e estamos em grande aflição.
palavra atual para as nossas vidas no dia de hoje. Precisamos levar ao Senhor o nosso clamor em oração e apresentar tudo o que está sendo feito nessa terra e suplicar a Ele por soluções sobre todas as coisas que de alguma forma têm trazido apreensões ao nosso coração. Precisamos fazer como Hashem orientou fazer com relação à viúva e o órfão que estivesse sendo opresso. Shemot, Êxodo, capítulo 22, versículo 22. Nas demais, versículo 23. Se você os tratar mal, do modo que for, e eles clamarem a mim, com certeza eu lhe ouvirei o clamor. Irmãos, não podemos mais pensar que está sob o nosso poder resolver as questões que nos cercam. Principalmente nesse momento da nossa história, diante de tudo o que está ocorrendo na Terra. Precisamos reconhecer a nossa impotência em mudar as coisas ao nosso redor e reconhecer o quanto Hashem é onipotente e pode fazer o que Ele assim desejar. Não limite a ação do Senhor na sua vida. No livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 a 9, que lemos aqui, nos ensina que devemos ter esperança em um bom futuro. Mas eu acredito que nós podemos construir hoje, nesse momento, um bom presente. Reconhecendo honestamente quem é Hashem e a importância que ele ocupa hoje, de fato, na nossa vida. E precisamos ter força e coragem para mudar tudo aquilo que se faz necessário para que Hashem se torne, de fato, prioridade na nossa vida, sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Yeshua, na parábola do semeador, reconheceu 4 tipos de solos. Talvez você, se fosse nós, iria desejar lançar semente só em solos produtivos. Economizar semente, entre outras coisas. Mas o Senhor não é assim. O Senhor conhece cada coração. Ele conhece muito bem cada um de nós. E Ele vai seguir investindo igualmente em todos os 4 tipos de solo, lançando as suas boas sementes na mesma quantidade, à beira do caminho, em um solo rochoso, entre os espinhos, e todos receberão, assim, a mesma oportunidade de produzir bons frutos, da mesma forma que ocorre com um bom solo. Ninguém nessa terra poderá dizer que não recebeu a oportunidade proveniente de Hashem através de Yeshua. Ninguém será tomado por inocente. Que a gente possa decidir enquanto nós estamos a caminho. As coisas nessa vida não são fáceis. Porém, quanto mais profundas são as marcas deixadas pela vida, mais profundamente essas sementes poderão penetrar nos sucos do nosso coração. A dedicação de Yeshua para com todos os solos é a mesma. Porém, o solo que reconhecer a boa semente retribuirá estas sementes produzindo bons frutos. A escolha é sua. Está nas suas mãos.
A Ruach HaKodesh nos convida a reconhecer Hashem, sua bondade e seu amor. Reconhecer Yeshua, o Mashiach da casa de Israel que veio e está retornando com a sua incansável dedicação sobre as nossas vidas. Que possamos compreender e encontrar forças para produzirmos bons frutos sobre a vida, principalmente a vida de outras pessoas, como reconhecimento de tudo que Hashem tem realizado por nós. Entretanto, precisamos reconhecer primeiro como está a nossa vida com Hashem através de Yeshua. Avaliar a nossa própria vida, avaliar onde temos investido a maior parte do nosso tempo. E certamente descobriremos como está a nossa vida com o Senhor. Precisamos reconhecer como está a nossa vida, nosso estado espiritual hoje, diante de Hashem. Para fecharmos, será que estamos prontos para nos encontrarmos com Yeshua? Se Yeshua retornasse hoje, você acredita que seria reconhecido pelo Senhor? Pelos afazeres do seu dia a dia, você reconhece que está pronta para este encontro? Quanto tempo do seu dia você investe meditando nas coisas sagradas de Hashem? Avalie a sua vida. Você vai descobrir. Dura coisa será termos experimentado tanto sofrimento nesse mundo, se a nossa conversão não passar de ordenanças, mandamentos que tenhamos aprendido a fazer de forma mecânica. Serviços que não tocam o coração do nosso Pai que está no céu. Você reconhece que tomou a decisão sincera e tem como prática diária de amar Hashem sobre todas as coisas, com todo o seu coração, alma, entendimento e posses, e ao seu próximo como a ti mesmo? Avalie a sua vida. Irmãos, estamos no vale da decisão. E eu recomendo que todos decidam pelo caminho do Senhor. Agora, mais do que nunca, precisamos estar prontos para nos apresentarmos diante de Hashem, prontos para a vinda do Mashiach, no tempo e do modo que Hashem definiu, para o bem da nossa própria alma. E este dia está se aproximando rapidamente. Eu oro para que todos nós possamos reconhecer quem de fato é Hashem através de Yeshua, o Senhor nas nossas vidas, e que possamos ser reconhecidos por Yeshua. Que nenhum de nós ouça de Yeshua naquele dia: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Yeshua é o nosso amigo, que possamos ser reconhecido por Yeshua como amigo dele, por convivermos diariamente com ele e fazendo o que ele aprova. Esse mundo está em caos e todas as pessoas estão passando por apreensões e opressões. Uma guerra tem entrado no coração das pessoas através da internet, das mídias sociais, e está produzindo uma terrível batalha na mente dessas pessoas, produzindo desesperança e o terror. É nesse ponto da história que nós estamos. Que possamos ter força para deixar essa vida para trás e nos lançarmos na presença do Senhor.
com reconhecimento, gratidão e confiança de quem é Hashem na nossa vida. Que Yeshua possa nos reconhecer por convivermos com Ele, fazendo o que Ele aprova, e que nós estejamos prontos para a vida no mundo vindouro. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 4/9, teremos uma única Parashá 51, Nitzavim, encontre-se. Moshe reúne todo o povo de Israel pela última vez em sua vida, para iniciá-los na eterna aliança com Hashem. Moshe adverte o povo a não serem tentados a praticar os atos maus dos idólatras que vivem ao redor deles, e a evitarem racionalizar a sua conduta imprópria, dizendo: Hashem é bom e nos perdoará. Porque acreditar nisso dessa forma é seguir direto em direção a uma poderosa fonte de destruição. E assim segue. Convoco a todos a fazer essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça. Pai, nos ajude a entender, Pai, reconhecer quem o Senhor é na nossa vida. Pai, o Senhor não se torna melhor quando nós obedecemos a Ti. Não, isso é para o nosso próprio bem. Nós estamos numa terra em caos. Ela se tornou um caos por causa do nosso pecado. E ainda assim, por amor, o Senhor estabeleceu uma forma através de Yeshua, um caminho. Abriu um caminho onde não existia. Para que a gente pudesse ser resgatado desse caos. Ser liberto dessas maldições. Nos ajude a entender o que o Senhor deseja o nosso bem. Nos ajude a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nos ajude a ter coragem para buscar do Senhor como é que o Senhor está nos vendo nesse momento. Não nos deixe levar uma vida de aparência, para que a gente, naquele dia, não tome um terrível susto, sem volta. Nos ajude por amor de Ti mesmo, nos livre dos nossos próprios enganos. E existem muitos nessa terra. Nos ajude a ter o Senhor como prioridade. Nós precisamos do Senhor. Existem muitas vozes nessa terra. Nos ajude a ouvir a Tua voz e seguir pelo Teu caminho, do Teu jeito e do Teu modo. Nós dependemos do Senhor bondoso Israel, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja.